Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Estudando muito, filosofando muito, estão aí se deliciando com a matemática, com o português, com o inglês, com o espanhol, geografia, história, química, física. Não esqueçam de mim, viu? A matéria é pequenininha, mas o desejo de aprender e de ensinar é muito grande. E eu estou aqui para ouvir vocês, tá bom? Eu vou estar gravando alguns vídeos curtos, né, outros longos. Vou estar encaminhando vários materiais também na plataforma. Aí eu peço para vocês que fiquem atentos, né? Que acho que o meio de comunicação nosso é sempre a plataforma. As aulas nossas presenciais e online eu vou preferir fazer uma apresentação, né? De algum pensador e tal, mas estou ali para tirar dúvidas, mas vamos lá, né, ao que interessa. Passei para vocês uma atividade, gostaria muito que vocês respondessem ela, estou aguardando lá, viu, a resposta de todos, e vamos agora começar os nossos estudos da sociologia, né? Então, as nossas matérias são relacionadas às disciplinas da filosofia e da sociologia. Tá bom? A conquista da América. Existem teorias e autores que defendem a ideia segundo a qual teriam sido outros povos de origem asiáticas os primeiros a chegarem às Américas, em eras remotas, que antecederam o ano de 1492, conhecido como o ano de descoberta da América por Cristóvão Colombo, né? A história de Cristóvão Colombo, todos vocês sabem. Aqui eles falam que poderiam ter uns asiáticos ter descobrido a América antes, né? Mas o marco foi Cristóvão Colombo, que descobriu a América, né? No entanto, a colonização, ou seja, os processos de conquista, da ocupação, dominação e exploração econômica das terras americanas foram efetivadas majoritariamente pelos europeus, Portugal, né? Dentre os fundamentos do pioneirismo europeu, assinala-se o processo tecnológico alcançado no período do Renascimento, como um dos aspectos mais importantes considerado no século das luzes. Grifem essas questões e pesquisem. O Renascimento teve lugar na Europa entre o século XIV e XV, XIV e XVI. E assim foi dominado ênfase no uso da razão, luzes, como grande instrumento para construir o conhecimento, tanto artístico como filosófico e científico. Os iluministas, olha a palavra iluministas aí, pertenciam à burguesia e ao clero, sendo, portanto, homens de condição socioeconômica privilegiada. Voltamos à filosofia do início. Quem tinha o dom de falar, de argumentar, de jogar as ideias, dominava as grandes massas. Então imagine vocês aí, nessa época da descoberta das Américas, os europeus chegando no Brasil, eles chegaram dominando, por quê? Tinham leitura, educação, chegaram aqui, topavam índios, né, com a cultura deles. Aí eles chegaram aqui e impunham uma cultura como se fosse uma escravidão, vamos impor, né? A partir do Renascimento, outros fatores contribuíram de forma importante para que se possa entender a conquista da América. Dentre esses fatores, podemos elencar o excesso populacional, que é sempre um fator para grandes deslocamentos de pessoas, né? O alto nível de pobreza, que assolava a maior parte da população europeia, esta composta primeiramente por camponeses que passavam por enormes dificuldades, de maneira que muitas vezes era vantajoso para eles sujeitarem às péssimas condições das embarcações da época a continuar sofrendo e penúrias no continente europeu.
Aí vocês me perguntam assim, por que eles saíram do nada e saíram lá da Europa, um lugar bacana, rico, e vieram para cá? Por quê? Acabaram com as riquezas lá, a pobreza chegou, eles queriam alcançar novos horizontes, né? Vamos em busca de terras novas, né? E aí foram em busca de altos minerais, como no Brasil, né? E de muitas questões que não que tiraram eles da pobreza, mas eles conseguiram conquistar novos horizontes, novas terras, conquistar novos espaços. A vontade da Igreja Católica no sentido de expandir sua fé e ganhar novos fiéis. Outra situação, a Igreja Católica, né, lá na Europa, na Roma Antiga, eles queriam abranger o mundo. Olha, vamos dominar o mundo, então nós temos que ter um espaço entre isso aí, vamos conquistar. Então, o excesso populacional, porque o povo estava só crescendo, nascendo pessoas, e a Europa é desse tamanhozinho. O alto nível de pobreza, as pessoas estavam passando necessidades, então tinha que procurar outros locais. A vontade da Igreja Católica no sentido de expandir sua fé e ganhar novos fiéis, também. A ascensão dos estados nacionais, os quais buscavam expandir suas fronteiras, o que coincidia com o declínio do sistema feudal. O que acontece aqui? Os grandes latifundiários tinham seus escravos, tinham suas lavouras, mas quando falavam nessa questão da ascensão dos estados nacionais, de delimitar territórios, iam demarcando, muitos iam perdendo. A Europa foi fatiada, né? Existem países na Europa que Minas Gerais aqui é maior que vários países da Europa, não preciso dizer aqui que é maior que a Inglaterra ou maior que a Alemanha, mas é maior que vários países da Europa em questão territorial. A ascensão, a necessidade de descobrir novos mercados a fim de acumular mais riquezas. Aí nós caminhamos por um processo que eu, como professor de filosofia, amante da arte, das ciências humanas, fala que o capitalismo ele aguça o desejo do ser humano, o homem, a fazer o impossível, a fazer tudo a qualquer momento, como a sexualidade que Freud citou em 1935, em 1900, que faz o homem, ser humano, a fazer de tudo. Então pegamos a sexualidade de Freud, pegamos o capitalismo de todos e fazemos de tudo para ter tudo. E até que ponto isso interfere na vida das pessoas? Até que ponto isso delimita a sociedade nossa hoje, né? Que isso aqui foi antes. Além disso, os europeus conseguiram aprender a melhorar as técnicas de navegação desenvolvidas pelos árabes, possibilitando assim que tivesse início as expedições por vias marítimas, objetivando buscar novas terras. Eles olhavam para a água, né, e sabiam que alguma coisa ia ter no horizonte, né? Aquelas questões de ver o sol se pôr no horizonte e tal, que a Terra não era plana. Aí a discussão da Terra não era plana. Aí nós voltamos à filosofia. Que a Terra era redonda, né? Então teríamos novos lugares. Os ibéricos, devido à maior proximidade com o Oceano Atlântico, foram os primeiros a descobrir a América. Mas posteriormente os ingleses, holandeses e franceses também, aqui chegaram no intuito de buscar novos territórios para exploração econômica. Então abriu a porteira, né? Todo mundo viu que aquilo ali, todos os países viram que aquilo ali era a fonte de riqueza. A América era a fonte de riqueza, né? Vamos explorar aquela terra grandiosa. Eles não sabiam a imensidão da América, né? Pense vocês, eles não tinham equipamento para saber a imensidão da América e nem o que lá tinham de riqueza, seja petróleo, que na época não era questão da busca, mas os minerais, né? A madeira e outros mais questões, né, que começaram a ser produzidos aqui no Brasil. A América foi conquistada pelos europeus no século
XVI, XVII e XVIII, através de guerras com os povos nativos, além de algumas negociações entre eles, que incluíram acordos sobre partilhas de terras, mão de obra escrava e riquezas. Já pensou? Chegaram aqui a terra dos índios, alguns eles matavam, outros eles subordinavam com algumas especiarias, né? Uma mão de obra escrava que eles passavam na África e traziam os africanos para cá. O Brasil, ele é mestificado, ele é diversificado. Somos um país de diversos povos, né? Que legal, que legal. Nós temos aí indígenas, negros, brancos, né? Somos tudo isso. Então por que as pessoas ainda têm essa ganância de ter o desrespeito, o preconceito, né? Não tem a palavra chamada respeito. Respeitar, né, o próximo, respeitar a si mesmo, né? O respeito é algo que você não compra ele na farmácia. O respeito você não aprende nesse livro. O respeito você não aprende apanhando. O respeito é algo que está em si, né? Eu espero que todos vocês tenham respeito pelo próximo, respeito pelo colega que está sentado próximo a você, sempre que está em uma reunião, em uma aula, respeito à sua família, respeito, né? Em relacionamento, respeito nas amizades, respeito em tudo. Tenha respeito para obter respeito. Os primeiros conseguiram novas terras foram os espanhóis e portugueses, os quais se instalaram primeiramente na América Central e do Sul. Posteriormente, nos séculos 17 e 18, os ingleses, franceses e holandeses também lograram obter territórios coloniais. Após adquirir as condições políticas e econômicas necessárias para tais empreendimentos, estes, em sua maioria, consistiam em expedições marítimas dirigidas às terras situadas nas Américas, então chamadas Índias Ocidentais, em alusão às Índias Orientais, portos no Oriente que eram almejados pelos europeus em razão de suas riquezas. Diversos foram os conflitos entre as potências europeias em toda a América, que duraram desde o século XVI até o início do século XIX. Logo antes das várias proclamações de independência dos países americanos, dentre inúmeras guerras e tratados, os ingleses conseguiram conquistar a maior parte da América do Norte. Os espanhóis, grande parte da América Central e do Sul. Os portugueses, o Brasil. Enquanto os franceses e holandeses dividiam as Guianas e as ilhas caribenhas com os ingleses e espanhóis. Olha para vocês verem como é que ficou aí as Américas, né? Bem diversificado, né? Hoje nós temos lá a grande potência que é os Estados Unidos, foram colonizados lá, mas os ingleses impunham, né? E colocaram sua língua lá e vários outros costumes, né? Se formos olhar o inglês do inglês da Inglaterra e o inglês Estados Unidos, lógico, há uma diferença grande, né, da postura. Os ingleses, né, com a sua... Não os ingleses americanos não seja do caso, mas a postura dos ingleses do Reino Unido é diferente, né? Os colonizadores europeus, principalmente os espanhóis, se depararam com algumas civilizações que não eram completamente primitivas. Muito ao contrário, possuíam algum nível de organização. E no caso dos astecas, maias e incas, né, ali no México, até impressionavam aos espanhóis por sua arquitetura e conhecimento. Então não tinha gente boba, não. Tinha gente inteligente. No entanto, devido à ganância dos europeus, sedentos de mais terras que continham diversas riquezas, tais como o ouro e a prata, para frisar para vocês aí, né? Esquece petróleo que eu tinha citado aí. Petróleo anos depois, né? Nós estamos falando aqui de riquezas minerais aqui, ouro e prata, olha, né? As populações indígenas sofreram um grande genocídio causado pelas guerras durante a conquista, a escravidão ou trabalhos forçados para a coroa espanhola, agravados pela disseminação de pragas, essas comuns na Europa à época, a falta de imunidade dos índios
a essas doenças gerava inúmeras mortes. Chegamos numa situação aqui agora que estamos vivendo coronavírus. Nessa época aqui, os espanhóis sofriam muito com essas doenças pandêmicas e não tinha cura, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha nada. E eles levavam para os índios, matavam todos os índios. Eles morriam sem nenhum tratamento. Olha para vocês verem como era totalmente irracional isso aqui. Os nativos da América não puderam resistir à superioridade bélica e ao conhecimento médico dos europeus. Muito embora as pragas continuassem a matar muitas pessoas mesmo entre eles, além do fato de que as várias tribos e reinados ameríndios possuíam divergências entre eles e constantemente guerreavam. Eles mesmos guerreavam entre eles mesmos, os colonizadores. Tais divergências foram aproveitadas pela sagacidade dos europeus, que assim exerciam a dominação dos nativos com mais facilidade. Voltando a dizer para vocês, a inteligência, a educação, o controle absoluto de tudo. Olha a sociedade que viveram nessa época. Pegaram os índios, os nativos ali sem um conhecimento, eles dominaram tudo, os espanhóis, os ingleses, os portugueses, os franceses. Por mais que algumas civilizações indígenas possuíssem algum nível de desenvolvimento, nenhuma delas tinha poderio militar e tecnológico compatível ao dos europeus. As guerras e pragas geradas pelos europeus aniquilaram civilizações inteiras e os sobreviventes foram escravizados e obrigados a explorar minerais e outros recursos naturais para enriquecer as metrópoles. Os maus tratos eram muito grandes, principalmente na América Espanhola. Existem inúmeros relatos de torturas e matanças desnecessárias feitas em nome da coroa, tudo em nome do rei e da rainha, Enquanto é verdadeiro afirmar que era uma época no qual a violência entre homens em geral era comum, existia um importante fator que buscava, sem razão, justificar as atrocidades cometidas. Os europeus travavam os índios com seres inferiores, especialmente por razões religiosas, visto que eram considerados infiéis, porque não eram da igreja. Aí vem a questão, não são cristãos, então eles não tinham a salvação. Então eles impunham essa questão da igreja católica em cima dos índios, Vamos catequizar os índios, vamos dominar a cultura dos índios, vamos ensiná-los que a fé é essa. No Brasil, os primeiros contatos foram, na maioria das vezes, pacíficos, visto que os navegadores portugueses apenas praticavam o escambo, comércio de trocas, trocar especiarias, com os nativos, o que pressupunha bom entendimento. Olha, aquele toma lá da cá, trazia alguma coisa os nativos aqui e levava alguma coisa em troca, sem guerra. Entretanto, a partir do momento em que a coroa portuguesa observou que era possível desenvolver atividades agrícolas nas novas terras, que era aqui no Brasil, surgiram conflitos, nos quais os portugueses saíram vitoriosos, logicamente, em razão de possuir melhores armas, Coitados dos índios, nesses momentos. Por serem tidos como seres inferiores, muitos índios foram mortos, enquanto inúmeros escravizados foram recrutados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Olha para vocês verem. Não tiveram a mesma guerra que os outros tiveram, mas acabou no final, usaram da violência, usaram do sarcástico, de chegar ali e dominar os povos pela questão da ignorância. A escravidão era um meio mais comum de mão de obra na América colonial, principalmente por já estarem ali. Os indígenas nativos foram os primeiros a serem escravizados. A mão de obra indígena nunca foi completamente descartada, mas não era tão boa para os europeus quanto a africana.
a qual chegaria depois. Os índios conheciam o mato muito bem, pois ali viviam, portanto tinham facilidade para conseguir fugir. Já os escravos africanos que vinham de longe não conheciam a América, como os índios, ficando assim menos propensos a fugir, além de possuir grande vigor físico, o que facilitava a execução de trabalhos mais pesados. Olha para vocês verem. Não é... Eles existiram dos índios, porque os índios iam fugir no meio do mato, os índios conseguiam sobreviver, comer comidas exóticas e tudo mais, agora, e não tinham um vigor físico, né? Agora traziam os africanos porque eles tinham uma postura física boa para trabalhar, e aí, coitado deles, ia fugir para onde? Né? Eles iam para a selva, iam ser comidos, picados por uma cobra, morrer e tudo mais. Olha o que o professor está falando, comido por uma onça. Mas era isso aí, era essa a situação. Outra forma considerada por muitos críticos como escravidão indígena foram as chamadas missões jesuíticas, assim denominadas em razão do trabalho de evangelização junto aos índios. Aquela questão da catequização dos índios, né? Por parte dos padres jesuítas. A ordem jesuíta, fundada no século XVI, desenvolveu atividades de evangelização na América, uma vez que os índios eram vistos pela Igreja Católica como criaturas inocentes, que nunca tiveram a chance de ter contato com a salvação. Então, quer dizer que os índios não iam ter salvação. Os jesuítas atuavam nesse sentido, construindo a administração, as missões, aldeias indígenas, onde se ensinava aos índios a religião católica. Então, era imposto a religião católica para os índios, bem como ofícios, tá? Como a agricultura e a carpintaria, junto com o ensinamento da Igreja Católica, né? Ensinava ali a agricultura e a carpintaria. De acordo com Fonseca, a vinda dos jesuítas em 1549 proporcionava, assim, a expansão da fé do Império, reunindo mercadores e evangelizadores sob a mesma empresa. Fonseca, 2006, página 1. Isso aqui é as referências, viu? Vocês têm o livro em mão, vocês podem pesquisar na internet as referências e lerem mais. Isso aqui é só um resumo, né, que o professor está fazendo, que já está na apostila. Estou lendo, né, discutindo com vocês, passando uma forma talvez mais clara para vocês terem uma ideia. Muitas foram as críticas feitas aos jesuítas, no sentido de que eles, ao interferir na cultura, causavam danos à própria identidade cultural dos índios. Entretanto, a complexidade das relações entre indígenas e ibéricos na época fez com que muitas vezes os padres fossem aliados dos índios, como por exemplo nas guerras guaraníticas, né? Tinha guerra entre os índios, confronto travado no final do século XVIII entre forças luso-espanholas que muitos se digladiaram naquela região, brigaram entre si. Essas guerras aconteceram na região dos 7 povos das Missões, no atual Rio Grande do Sul. Nesse confronto, as coroas portuguesas e espanholas expulsaram os jesuítas e os indígenas por desejarem do mínimo econômico da região. Os 7 povos das Missões são atualmente um grupo de cidades localizadas no sul do país, as quais constituem um importante patrimônio histórico, cultural e artístico brasileiro, preservado até dias de hoje. A conquista da América seguiu-se na colonização europeia. No início, a maioria dos brancos presentes era composta por criminosos punidos pelo governo ou pela Santa Inquisição, mas tendo em vista para desenvolver as atividades agrícolas e extrativismo mineral, era necessário pessoas ligadas às coroas portuguesas e espanholas. Eles tinham que ter pessoas lá de confiança deles também, né? Não só escravos e pessoas excluídas em si. Foram incentivadas pelos governos desses países a imigrações de nobres empobrecidos, artesãos, comerciantes, religiosos e soldados. Eles instigavam as pessoas lá na Europa a vir para cá, né?
para colonizar, só que eles precisavam de pessoas mais cultas, trabalhadoras. Não que o pessoal que não era trabalhador, mas eles passavam essa imagem para eles terem o poderio, né? Aos nobres eram prometido acesso a grandes propriedades de terras, como capitanias hereditárias no Brasil. Aos degradados também eram dado o direito de exilar no Brasil, assim como aos criminosos que para cá vinham espantosamente. Olha para vocês verem. O que era de ruim eles mandavam para cá, né? Tinha os criminosos, vão mandar para o Brasil, né? Para colonizar lá, vão precisar deles. E prometiam terras e mais terras para os empresários, às vezes fraquinhos que tinham lá, mas prometiam alguma coisa grande aqui para eles virem para cá para dominar. Vamos tomar conta. Várias vezes, apesar de terem conquistado a América, os europeus precisaram lutar contra revoltas das populações subjugadas. Sempre tinha ali um motim, né? Davam as brigas e tinham as revoltas, e eles estavam ali brigando por esse império. Importantíssimas revoltas na América Ibérica podem ser destacadas, como por exemplo, entre as lutas indígenas, a Revolução de Tupac Amaru, um cacique indígena da província de Tina, no vice-reino do Peru. Ele organizou um movimento de índios, ambos mestiços e negros e índios e crioulos descendentes de colonos espanhóis, contra a exploração colonial da coroa espanhola. Já olha a resistência. Ele se dizia descendente do ex-imperador Inca Tupac Amaru e pretendia retomar o Império Inca. Conseguiram muitas vitórias e pretendiam a separação, todavia. Não foram páreos para o poderio militar, altamente o poderio bélico, né, militar dos espanhóis. O pessoal da Europa, eles tinham um poderio aquisitivo militar muito grande. De sorte que o movimento foi vencido, tendo sido seus líderes brutalmente executados. Outras lutas relevantes ocorreram, como a Guerra dos Palmares, na segunda metade do século XVII. Os portugueses tiveram de enfrentar uma organizada sociedade africana chamada Quilombo dos Palmares, um grande quilombo, aldeia habitada por escravos fugitivos, ao movimento, liderado por vários reis, dentre os quais se destacou o Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares enfrentou e resistiu os europeus por mais de 100 anos. Olha que luta, e olha que guerra, e olha quanta matança que teve nesses 100 anos. Porém, acabou não resistindo ao pedido bélico, ao poderio bélico novamente dos portugueses, que conseguiram destruí-lo e executar seus líderes. Não tinha como lutar contra a Europa. Nas Américas do Norte e Central, não foi diferente. Somente à custa de conflitos sangrentos contra as populações nativas e indígenas e, posteriormente, contra os escravos negros. Os europeus levavam a cabo seu projeto de colonizatório. Dessa maneira, inúmeras disputas foram travadas entre os colonizadores e povos subjugados. Podemos citar, entre muitos, as guerras dos Aztecas, que teve lugar no território hoje mexicano. Acontecimento que trouxe como resultado um grande genocídio cometido pelos espanhóis contra os aztecas e, consequentemente, destruição do seu império. Tendo concedido dominar a América, os europeus a colonizaram e exploraram seus recursos econômicos enquanto lhes foi possível. E somente após o final do século XIX tiveram início os processos de independência dos países situados nas três Américas do Norte, Central e Sul. Isso aqui é um pequeno resumo, e volto a lhes dizerem que eu não faço vídeo cortando. O professor Vicente gaguejou, o professor Vicente errou, o professor Vicente falou 2 vezes, o professor Vicente tá uma luz, tá ruim, o cachorro latiu, né? Deu dor de barriga no professor Vicente, foi no banheiro, enfim.
eu quis mostrar para vocês aqui o que vocês têm na mão, vocês têm em mãos, mas aguçar o desejo de vocês e a ideia de vocês de observarem aqui. A Europa estava acabando seus recursos minerais, seus insumos. Vamos procurar um lugar rico para nós extrairmos isso. Aí os poderosos vinham para cá, mas eles não põem a mão na massa, não. Traziam camponeses, pessoas do bem, para cá para trabalhar e o quê? Colonizar as pessoas que estão aqui. Os nativos aqui sofreram muito, manteve aquela resistência, tal, mas o poderio bélico da Europa não tinha essa consagração. Só depois de anos e anos e anos e anos de luta e de mestificação, mudou-se muito, né? Porque o que acontece com o ser humano? Ele vai se mudando. A sociedade indígena com os negros, com os brancos, iam se misturando. Passamos pelo ato da sexualidade. Iam se misturando, iam se transformando em novos povos. Não vivemos para sempre. Há uma transformação. Aqueles que conquistaram há 500 anos atrás não existem hoje. Existiam naquela época. E foram se transformando famílias, grandes nações, grandes resistências. Mas o povo conseguiu, né? Existem muitas brigas ainda até hoje, né? Por territórios e tudo mais. Existe muito poderio ainda. Guianas francesas, né? Ilhas inglesas. Mas somos um país independente. Não dependemos de Portugal. Mas olharmos no Brasil, temos um pouquinho da Europa em cada canto do Brasil. Aí se vocês analisarem, vai lá o poderio nosso que temos no nosso Congresso e tá com a lei lá que os índios têm que passar as terras para os grandes empresários, se eles não estivessem utilizando até tal ano. Quem está dominando quem? Nós estamos tomando o espaço de quem? Quem estava aqui primeiro? Então, nós cercamos, olha a ideia de sociedade. Nós delimitamos uma área, colocamos os índios lá dentro, eles estão sufocados ali, mas as terras são deles. Né? Nós que eu falo, nós, homens brancos que eu falo, nós, seres humanos, sejam negros, índios, pardos, qualquer etnia religiosa, somos todos iguais, né? Mas pegamos isso aí e temos essa diferença ainda. Até hoje, não estamos ali explorando os índios, mas estamos sufocando eles e tomando as terras deles. Observem mais, o texto ele é bem enriquecedor. Isso aqui para cair alguma questão para vocês no Enem, em qualquer concurso que vocês forem fazer, analisem a questão. Eu estou aqui para passar para vocês um desejo de aprender a sociologia e a filosofia. Não adianta nada você decorar a tal dia, tal ano, tal colonização foi lá e tomou os Estados Unidos, tomou o Brasil, tomou o Paraguai. Não, não é isso. O porquê que aconteceu isso? Por que eles saíram da Europa e vieram para cá? Né? E como que nós aqui, que eu falo nós índios, o pessoal daqui enfrentou eles? E o porquê que eles venceram? Né? O poderio da palavra que hoje nós temos. Nós temos aqui a informação que eu volto a dizer. Vocês estão cheios de informações. A sabedoria vem depois. A sabedoria é seletiva. Informação é em abundância. Brinquei muito quando começamos o nosso cursinho. Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Temos que tirar todos os dias. Ah, o professor Vicente acordou hoje de mau humor, tá com a cara fechada e tudo mais e tal. Vamos embora trabalhar. Vamos embora estudar. Vamos embora ler. E é isso que eu quero de vocês. Assistam meus vídeos. Assistir vídeo é chato. Ver um careca desse aí falando aí, gaguejando aí, é chato. Né? Vamos perder tempo.
eu falo uma coisa com vocês. Vocês podem até perder tempo assistindo o vídeo, mas alguma coisa eu consegui aguçar no desejo de cada um de vocês. Releia o texto. Vou passar uma atividade, logicamente, mas não é a atividade que transforma o desejo de vocês em construir, mas a leitura e o entendimento. Eu gravo os vídeos porque é bom ler, é bom ouvir, é bom falar. Então eu leio para vocês, faço uma dramatização, gosto que vocês me dão um retorno escrito e vocês leiam também. A metodologia nossa é essa. Eu te dou, você me dá e construímos. E vamos fazer juntos. Tá bom? Um forte abraço. Tô careca que eu tirei o cabelo para lavar, mas tô aí com vocês, viu? Abração. Conto com vocês nos fóruns, as atividades. Tudo em cima, viu, gente? Abração.